Olá! Nesse vídeo você vai saber quais poderes, ou seja, quais habilidades você vai desenvolver nesse programa e também vai conhecer algumas características importantes do Thought Field Therapy, a terapia do campo do pensamento. Bem, vamos começar. Eu vou exibir e comentar alguns slides. Muito bem. Nesse programa, nós vamos abordar o choque da separação e a terapia do campo do pensamento como uma alternativa rápida e eficaz para você superar os seus sentimentos e emoções negativas decorrentes do trauma da sua separação. No nosso programa, Supere o Choque da Sua Separação com o Tapping, temos os 3 poderes que você vai desenvolver para superar rapidamente os traumas da separação e sentir-se mais feliz. O poder 1 é superar os pensamentos, sentimentos e emoções negativas decorrentes do choque, do trauma da sua separação. O poder 2 que você vai desenvolver é de superar os seus sentimentos de rejeição e tristeza. E o poder 3 que você vai desenvolver é o de superar os seus sentimentos de culpa. Bem, quanto ao método que você vai aprender para desenvolver os 3 poderes. O método é o Tapping TFT, o Thought Field Therapy, ou terapia do campo do pensamento, também conhecida popularmente como acupuntura emocional sem agulhas original. E o que é tapping? Eu retirei aqui o significado literal de tapping de 2 fontes. No Word Reference, tapping significa batida, pancadinha. Já no Dictionary Cambridge, tapping significa dar pancadinhas em. Já na perspectiva dos praticantes de tapping, tapping significa dar toques leves com as pontas dos dedos. E o que é tapping? Tapping é uma tecnologia na área da saúde emocional. Ela é um conjunto de métodos terapêuticos que usam toques em pontos específicos da acupuntura existentes no corpo. É um grupo de métodos conhecidos como acupuntura emocional sem agulhas. E para que serve o tapping? Serve para eliminar perturbações no campo do pensamento, para equilibrar o sistema de energia do corpo, para aliviar ou eliminar todo tipo de sofrimento mental, psicológico, emocional e físico. E quem descobriu e desenvolveu os métodos de tapping? Foi o Dr. Roger Callahan. Ele é PhD, psicólogo, é o criador e desenvolvedor por 34 anos das técnicas de tapping consideradas originais, a terapia do campo do pensamento. Para você saber mais sobre o currículo do Dr. Roger, é só você acessar o meu site, Tapping na Educação, que lá você vai ter acesso a toda a formação do Dr. Roger. E para você saber como o Dr. Roger Callahan descobriu o tapping, é só você acessar o meu canal no YouTube, que lá o Dr. Roger mostra uma entrevista com a Mary, que foi a primeira paciente dele, e essa paciente se curou de uma fobia utilizando apenas um ponto de acupuntura, tocando em apenas um ponto. Depois você entra lá, então, no meu site, no meu canal do YouTube, e dá uma olhadinha, lê no meu site a história, né, o currículo do Dr. Roger, e vê no YouTube, assiste o videozinho rapidinho, 7 minutos, com o Dr. Roger contando como foi que ele descobriu que essa história de dar batidinhas em pontos de acupuntura poderia trazer alívio de sofrimento emocional. Esse é o Dr. Roger Callahan, bem mais novo. Ele faleceu em 2013. Aqui o primeiro curso de formação em tapping TFT no Brasil com o Roger e a esposa dele. Aqui está o grupo que foi formado no Instituto TFT Brasil. Aqui está o Dr. Roger, aqui a Joane, aqui o Leandro Percário, fundador do Instituto TFT Brasil. Eu estou aqui no fundinho e aqui sou eu, juntamente com a Joane Callahan e o Roger Callahan, recebendo a certificação internacional para trabalhar como terapeuta de TFT. Quais são os principais métodos de tapping? Bem, os 2 mais conhecidos são o TFT e o EFT, embora existam outros, como SET, por exemplo, TAT. São todas técnicas da psicologia energética que têm origem no trabalho do Dr. Roger Callahan, que tem origem no TFT. O TFT, o Thought Field Therapy, terapia do campo do pensamento, é a mãe de todas as outras terapias de tapping. E nós temos o EFT, que é o Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberdade emocional, que é a mais conhecida mundialmente, praticada por milhares de pessoas. E quais são as principais diferenças entre
tapping TFT e EFT. Porque tapping TFT e EFT são os dois métodos de tapping mais conhecidos. Então, vamos ver aqui no quadro quais são as principais diferenças entre esses dois métodos de tapping. Primeiro, o TFT ele é considerado a acupuntura emocional sem agulhas original. Já o EFT é considerado a acupuntura emocional sem agulhas popular. O TFT foi descoberto e desenvolvido pelo psicólogo americano, o PhD Dr. Roger Callahan. Já o EFT foi desenvolvido a partir do TFT pelo engenheiro americano Gary Craig, que foi aluno do Dr. Roger Callahan. No TFT existe uma maior rapidez e eficiência para eliminar a perturbação emocional. Cada problema emocional é tratado com uma sequência de pontos específica. Já no EFT existe uma menor eficiência, uma menor rapidez para eliminar a perturbação emocional. Qualquer problema emocional é tratado sempre com uma única sequência de pontos padrão. No TFT, não utiliza frase de PNL, de programação neurolinguística. Basta pensar, ou seja, focar no problema que está sendo tratado durante a execução do tapping, ou seja, dos toques nos meridianos dos pontos de acupuntura. Já no EFT, utiliza uma frase padrão de PNL, de programação neurolinguística. A frase deve ser repetida em voz alta para remover bloqueios e para focar no problema que está sendo tratado durante a execução do tapping. No TFT, utiliza frequentemente tratamentos adicionais para remover ou neutralizar vários tipos de bloqueios, de autossabotagem, efeitos de toxinas, desorganização neurológica, desequilíbrios nos hemisférios cerebrais, que impedem a eliminação definitiva das emoções negativas. Já no EFT, recorre raramente a tratamentos adicionais que impedem a eliminação de bloqueios, que impedem a eliminação de bloqueios e que impedem a eliminação definitiva das emoções negativas. Quais são os problemas específicos que podem ser tratados com tapping TFT? Como eu disse para você, no TFT existe uma sequência específica de pontos para cada problema. Então, por exemplo, você vai tratar depressão, são 2 pontos somente que você toca. Dor física, 2 pontos. Ansiedade generalizada, 3 pontos, e assim por diante. Dá para tratar, então, estresse, medo, fobias, preocupação, procrastinação, desejo viciante, falta de jeito, vergonha, constrangimento, raiva, chateação, frustração, ódio, culpa, dor de amor, tristeza, trauma simples, trauma complexo com raiva, trauma complexo com culpa, trauma complexo com raiva e culpa, obsessão, toque, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, medo de aranhas, claustrofobia, turbulência, sentimento de pressa, dificuldade para visualizar, jet lag, dificuldade de visualizar desempenho máximo e rejeição. Em verde, são os tratamentos que você vai aprender lá no final. Na verdade, eu vou te dar uma oportunidade de aprender esses 2 tratamentos. Mas no nosso programa, o que você vai aprender é tratar trauma, tristeza, culpa e rejeição. Aqui, um mapa para mostrar para vocês quais são os pontos de TFT, no caso aqui, na cabeça e tronco. Então, presta bastante atenção na localização dos pontos, que quando a gente for fazer a prática, você vai tocar nesses pontos específicos. Início da sobrancelha, lado do olho, na borda do osso, abaixo do olho, na borda do osso, abaixo do nariz, entre a base do nariz e o lábio superior, queixo entre o lábio inferior e a base do queixo, clavícula, aproximadamente 2,5 cm para baixo, 2,5 cm para o lado. Temos abaixo da axila, 10 centímetros aproximadamente, abaixo da axila, onde passa a alça do sutiã. E uma área, que não é um ponto, mas é uma área que a gente esfrega em alguns tratamentos, que é chamada de área do ponto doído. Aqui está as localizações do ponto de TFT nas mãos, que é o canto da unha do polegar, o canto da unha do indicador, o canto da unha do dedo médio, o canto da unha do dedo mínimo. E temos um ponto aqui, aproximadamente 2,5 cm para baixo, entre o vão do mínimo e do anelar, chamado ponto gama. Bem, agora você já sabe que tapping TFT é uma técnica poderosa para eliminar pensamentos, sentimentos e emoções negativas, e até mesmo dores físicas. Você já sabe também que vai ter a oportunidade
de desenvolver as habilidades necessárias para autotratar-se e superar o trauma da sua separação, seus sentimentos de tristeza, rejeição e culpa. Então, no próximo vídeo, você vai aprender o tratamento de TFT para superar os seus pensamentos, sentimentos e emoções negativas decorrentes do trauma da sua separação. Nos vemos no próximo vídeo.